Olá, amores, meus queridos alunos e alunas das terceiras séries do Miran, tudo bem? Hoje, dia 13, estou aqui para mais uma aula de revisão de língua portuguesa, focados no Enem 2021. Vamos lá? Na aula anterior, nós fizemos a correção de várias questões sobre colocação pronominal, né? Aquele emprego da próclise, ênclise e mesóclise. Hoje a gente só vai concluir, tá? Questão 33 diz assim: me diz com quem andas e te direi quem és. De acordo com a gramática e a colocação pronominal, o período composto em destaque. Gente, trabalhar com colocação pronominal é localizar os verbos que estão juntos dos pronomes oblíquos. E aí, então, deixa eu pegar aqui a canetinha. Olha, eu tenho o verbo diz, porque eu tenho me diz, né? Olha o verbo aqui. E o pronome oblíquo. Eu vou ter aqui o verbo andas, mas a gente não vai trabalhar com ele. Vou trabalhar com o verbo direi, porque eu tenho o pronome ti, né? E aqui tem o verbo és. Então, me diz, eu posso iniciar a frase com pronome oblíquo? Não, né? Então, nesse caso, eu não posso usar a próclise, que é o pronome antes do verbo. Eu tenho que usar a ênclise. No caso, ficaria diz-me com quem andas. Na segunda oração, eu tenho te direi. Direi é verbo no futuro. A gente viu que com verbo no futuro eu tenho que usar a mesóclise, né? Ou seja, o pronome no meio do verbo ficaria dir-te-ei quem és. Então, o que é que diz aqui na letra E? Deveria começar com ênclise na primeira oração e mesóclise na segunda. A alternativa correta, letra E. Acertaram? Então, agora tá fácil, né? O que é que a questão 34 pede? Se a mensagem me diz com quem andas e te direi quem és, apresenta erro gramatical, qual a melhor alternativa para mantê-la assim ou justificar o erro? Seria justamente aqui, ó, na letra B, né? Diz-me, olha ele aqui, ó, diz-me com quem andas e dir-te-ei, olha o pronome, quem és. Bom, assunto de hoje, vozes verbais. Estão lembrados? Voz ativa, voz passiva, reflexiva. Bem, se não estão lembrados, a gente vai revisar hoje, tá? Mas primeiro eu preciso que vocês detenham o conceito das formas nominais de qualquer verbo, tá? Eu trouxe, acompanha aqui pelo laser, 3 verbos como exemplo. Verbo cantar, verbo eleger, verbo imprimir. Cantar representando os verbos da primeira conjugação, aqueles que terminam em AR. Cantar, dançar, falar. Eleger, representando os que terminam em ER, segunda conjugação. Eleger, comer, fazer. E imprimir, da terceira conjugação, que termina em IR ou AR, né? Imprimir, sorrir, parir, com AR, pôr, repor, transpor, ok? Então, primeira conjugação, segunda e terceira me dão um verbo no infinitivo. Olha eles aqui, ó. Ó, o radical cante e o AR, que é o infinitivo do verbo. Então, toda vez que a gente falar verbo no infinitivo, terminações AR, ER, IR ou OR. Gerúndio, o que é o gerúndio? É aquele verbo colocado no exato momento da minha fala. Eu digo, eu estou cantando, elegendo, imprimindo. Então, é no exato momento em que eu estou falando. Terminações ando, endo e indo. É o NDO, ok? E para encerrar, particípio. Quando é que o meu verbo está no particípio? Bom, há verbos que têm o particípio, que formam o particípio regular. Eles sempre vão estar terminados com ado ou ido. Mas tem os verbos que são irregulares. Por exemplo, o verbo eleger mesmo, ele tem aqui, ó, 2 formas de fazer o particípio. Eu posso dizer elegido ou eleito. Eu posso dizer imprimido ou impresso. Isso não acontece com o verbo cantar, né? O verbo cantar só faz a forma regular no particípio, que é cantado, tá? Com que nós vamos trabalhar na voz verbal? Com os verbos justamente aqui, ó, no particípio. Então, vou pegar aqui uma canetinha para vocês acompanharem.
Olha ele aqui. Ele tem cantado a mesma música todos os dias. Olha aqui o verbo terminado em ado, certo? Vou usar só esse exemplo para a gente ir direto para o nosso assunto. Chegamos nela, vozes do verbo. Vamos acompanhar? Acompanhe pelo laser, por favor. Dá-se o nome de voz à forma assumida pelo verbo para indicar se o sujeito gramatical é agente ou paciente da ação. Vocês lembram disso? Sujeito agente, sujeito paciente. Deixa eu chamar a atenção aqui, ó. Sujeito agente e sujeito paciente. Quando é que o meu sujeito é agente? O nome já diz, né? Ele age, ele pratica a ação do verbo. Como assim? Na frase, o menino escreveu a carta. Quem está praticando a ação? O menino. Então, o menino é o meu sujeito agente. Ok? Se a frase fosse o contrário, a carta foi escrita por um menino. A carta foi escrita. Ela está praticando a ação ou ela está recebendo a ação? Ela está recebendo a ação, né, da escrita. Então, nesse caso, a carta é o meu sujeito paciente. Sujeito agente, aquele que pratica a ação. Sujeito paciente, aquele que recebe a ação do verbo. Continuando, são 3 as vozes verbais. A primeira, voz ativa, a segunda, passiva e a terceira, reflexiva. Vamos ler aqui. Voz ativa, quando o sujeito é agente, isto é, pratica a ação expressa pelo verbo. Gente, no meu exemplo, ele fez o trabalho. Ele, sujeito agente, porque está praticando a ação, tá? Tá claro isso? Então, se o meu sujeito é agente, a minha voz, eu vou dizer que esse verbo, né, consequentemente esta oração, está na voz ativa. Vamos para a letra B. Quando é que a minha voz é passiva? Quando o sujeito é paciente. Olha, passiva, paciente. Recebendo a ação expressa pelo verbo. Olha no exemplo. O trabalho foi feito por ele. Então, quando eu digo que o trabalho foi feito, ele está recebendo a ação do verbo, meu sujeito é paciente, e, portanto, eu posso dizer que essa frase, essa oração está na voz passiva. E a reflexiva é quando o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente. Isto é, pratica e recebe ação. É fácil de entender. Olha só. O menino feriu-se. Analise. Quem feriu? O menino. E feriu a quem? A ele mesmo. Então, ele praticou e ele recebeu a ação do verbo. Nesse caso, a gente diz que essa oração é reflexiva, tá? Então, isso é o que se entende por voz verbal, gente. Voz ativa, o sujeito pratica a ação, por isso ele é agente. A passiva, o sujeito recebe a ação, por isso ele é paciente. E a reflexiva, o sujeito pratica e recebe a ação, sujeito, agente e paciente ao mesmo tempo. Agora, vamos ver a conversão da voz ativa para a voz passiva. Deixa eu pegar aqui o laser, olha. Eu trouxe uma frase na voz ativa. João inventou a imprensa. Como é que eu faço a voz passiva? A imprensa foi inventada por João. Elis, como é que eu faço essa inversão dos elementos? Olha, primeiramente eu quero somente que vocês tenham em mente a gramática por si só. Deixa eu pegar uma caneta. Eu tenho aqui o verbo inventou, né? Tá aqui o nosso verbo. O que a gramática considera? O que vem antes do verbo tem função de sujeito, o que vem depois do verbo tem função de objeto. Então, para eu fazer a conversão, eu sigo esses 3 passos que eu vou mostrar agora. Vamos ler como se estivéssemos com o livro aberto. O sujeito agente da voz ativa passa para agente da passiva. Olha aqui. O sujeito da voz ativa veio para cá. Agente da passiva. Segundo item. O objeto direto da voz ativa passa para sujeito paciente na voz passiva. Então, o que era objeto aqui na ativa, olha o laser, olha a setinha, se transformou em sujeito na passiva. E
O verbo da voz ativa, que no nosso caso é inventou, transforma-se em particípio. Inventou, ficou inventada. Precedido do verbo ser, no mesmo tempo e modo do verbo da voz ativa. Aí você faz, danou-se. Vou pegar a canetinha, vou explicar tudinho. Olha para cá. João inventou a imprensa. Já vimos. João é função de sujeito, está na frente, vai passar para cá para trás. Olha aqui o João. Imprensa é o objeto, está depois do verbo. Vai aqui, ó, acompanha a seta e vem para a função de sujeito, aqui antes do verbo. Até aí tá claro, né? Aí eu tenho o verbo inventou. Esse verbo está no passado. Então, o que é que eu faço? O meu verbo na ativa no passado vai dar o tempo verbal do meu verbo ser na voz passiva. Lógico, acompanhado do verbo inventar no particípio. Então, assim, João inventou a imprensa. A imprensa foi inventada por João. Se aqui o meu verbo estivesse inventou no futuro, João inventará a imprensa. A imprensa será também no futuro inventada por João. O verbo inventado não muda, tá? Ele sempre vai ficar no particípio. Agora, o verbo ser, esse sim, ó. O verbo ser aqui, que é o foi, ele vai mudar de acordo com o verbo da voz ativa. Inventou estava no passado, verbo ser no passado. Inventou, inventará está no futuro, verbo ser no futuro. Invento está no presente, é inventado, o é no presente. Então, a gente vai ver muitos exemplos dessa forma na próxima aula. Para ilustrar o que eu estou falando, olha aqui esse exemplo. Ele fez o trabalho. Meu verbo na voz ativa está no pretérito perfeito. Então, o trabalho foi, olha o verbo ser aqui, ó, também no pretérito, feito, que é o verbo fazer no particípio, por ele. Na letra B eu tenho, ele faz o trabalho. Faz agora está no presente. Então, o trabalho é feito. Olha o verbo ser aqui no presente, seguido do particípio do verbo fazer, que é o da frase original, da voz ativa. Letra C. Ele fará o trabalho. Olha o meu verbo no futuro. Então, o meu verbo ser na voz passiva também está no futuro. O trabalho será feito, que é o particípio, por ele. Então, gente, relendo aqui, ó. Ele fez o trabalho foi feito. Ele faz o trabalho no presente, o trabalho é feito. E ele fará o trabalho no futuro, o trabalho será feito. Para encerrarmos, eu vou mostrar para vocês que a voz passiva, além de ser voz passiva analítica, que é essa que nós estávamos trabalhando, olha, verbo ser mais o particípio do verbo principal. A gente também tem a voz passiva sintética. A sintética, ela se forma, se constrói a partir do verbo na terceira pessoa, seja no singular ou no plural, seguido do pronome apassivador se. Quando eu digo abriram-se as inscrições, né? Ou seja, essas inscrições elas foram abertas. Continuo na voz passiva, o meu sujeito é paciente, mas a construção é diferente, não se faz com o verbo ser e o verbo no particípio, como é na voz passiva analítica, tá? Não se preocupe com esses conceitos, mas existem realmente duas vozes passivas. Uma é a voz passiva analítica, que se forma com o verbo ser mais o particípio, e a outra é a voz passiva sintética, que é o verbo na terceira pessoa mais o pronome se. Abriram-se as inscrições, destruiu-se o velho prédio da escola. Amores, na próxima aula, nós iremos corrigir as questões, as 5 questões que eu estou deixando para vocês de voz passiva. Consulta o módulo e até a próxima.